Jesus, entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver como era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. 6. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Senhor Deus eterno Pai, diante da Tua palavra estamos, e que eu diminua e desapareça, que esse é o meu lugar, e que só o Senhor apareça nesta palavra que é a vossa, e que o Senhor seja glorificado nos nossos corações. Fala comigo e conosco, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, por favor. Sentadinho ali no banco, aí até fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar agora, né? Diante de todas essas mensagens louvadas, falando da santidade, do poder, da glória, da salvação de Deus. A gente se sente tão pequeno diante de Deus falando conosco. Agora eu vou falar o quê? Né? Mas que eu não falo nada, porque eu também não tenho nada para falar. Que Deus possa falar através de mim para a glória dele. Amém? Conhecidíssima esta passagem, Zaqueu. Tentarei trazer de uma forma que Deus colocou no meu coração, obrigado, que tem um tema muito sugestivo e interessante. Um encontro, mas um encontro inesperado. Um encontro inesperado. Zaqueu pensou, formulou, mas ele teve um encontro que ele não esperava. Por isso eu dei esse tema, um encontro inesperado. Jesus estava indo para Jerusalém, para a Páscoa, e em volta dele ia uma multidão junto com ele para ali adorar a Páscoa, que para eles era a adoração a Deus pela saída do Egito. E Jesus estava indo por ali, teria que passar em Jericó. E ali em Jericó tinha um local que tinha que passar, existia uma figueira, e Zaqueu queria conhecer esse Jesus, queria ver esse Jesus. Porque Jesus estava indo para lá e nós sabemos. Obrigado. E ele ia ser crucificado. Ele ia ser traído. Ele ia ser negado por Pedro 3 vezes. Ele ia ser cravado, açoitado e cravado numa cruz pelos nossos pecados. Era esse o destino de Jesus para Jerusalém.
Aquela multidão seguia, mas não sabia o que seria essa Páscoa. E Zaqueu estava ali, em Jericó, uma cidade que nós sabemos que foi conquistada por Josué. Tremenda conquista no agir de Deus, com aquelas muralhas ruindo. Poder de Deus. Uma cidade que era próspera e rica. Uma cidade na qual tinha grande produção de bálsamo. E era exportado para o mundo. E ali existia um local, uma alfândega, para cobrar impostos. Naquela província, nas províncias romanas existiam lugares na qual eram cobrados impostos. Imposto ao qual era levado para o governo romano. E ali existia um homem chamado Zaqueu, e Zaqueu era o líder republicano, é um título chamado líder. Ele era o líder dos romanos, um judeu líder dos romanos. E ali ele tinha um grupo que saía buscando os impostos determinado pelo governo. Tinha uma quantidade X, ele tinha que arrecadar aquele X de impostos para prestar conta ao seu governo. E Jericó tinha muito dinheiro. E muitos cobiçavam esse cargo. Era um cargo que para eles davam dinheiro. E Zaqueu, que tem um nome interessante, puro, justo, olha o nome de Zaqueu, puro, justo, aquele que tem pureza. Que interessante diante desse contexto e desse texto que nós aprendemos, que ele é diretor do publicano. O publicano era odiado. Zaqueu era o homem mais odiado ali de Jericó, o mais menos quisto e visto naquela cidade. Porque a forma de cobrança, um homem rico, riquíssimo, que a forma de cobrança de impostos era terrível. Republicano, era odiado. Sabe o que é odiado? Irmão, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, para entender um pouquinho mais a mensagem que eu vou tentar trazer aos nossos corações. O Talmud classificava os republicanos como ladrões assassinos. Assim que eram vistos pelos fariseus os publicanos. Ladrões, e eles roubavam, exorbitavam, eles matavam se precisasse. Assim eles faziam. E eles eram indignos. Isso é o Talmud que diz, de alcançar o arrependimento e a vida eterna. Para republicano não existia tal salvação. Republicano não se arrependia. Teócrito era um dos maiores poetas, foi um dos maiores poetas gregos da Idade Média. E uma vez ele foi interrogado e perguntaram para ele: ô Teócrito, quais as piores feras que existem? E ele disse: nas montanhas, ursos e leões, mas na terra, publicanos e caluniadores. As piores feras, um poeta grego, publicanos e caluniadores, as piores feras que existem na terra. Então, para vocês compreenderem quem era Zaqueu. E ele se esforça, ele queria conhecer Jesus. E ele prepara um plano, ele se esforça. Eu quero conhecer esse Jesus. Ele acabara de chegar em Jericó, já curou um cego. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus manda chamá-lo: o que queres? Eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou. E aquela multidão vinha,
louvando, exaltando, glorificando Jesus. Aqui eu queria conhecer, eu quero conhecer esse Jesus, quero vê-lo. Eu quero ver esse Jesus, mas pequeno. Imagina a estatura média de um judeu, 1,70 m. Eu tenho 1,90 m, ele era pequeno. Imagina de 1,70 m para baixo. Multidão em volta. Como ver Jesus? Tem um caminho, olha só, presta atenção. Tem um caminho que vai para Jerusalém. E ele tem que passar debaixo dessa figueira brava, ou sicômoro. Vou subir ali, ficar escondidinho nela. E quando ele passar, porque ele tem que passar o caminho, eu vou vê-lo. Sicômoro era uma árvore chamada figueira brava, igual figueira. Eu conheço a figueira, não sei se todos conhecem, porque na casa da minha mãe em São Paulo, dos meus pais, tinha uma no fundo de casa. Não cresce muito, pelo menos aqui tinha em casa. Mas elas são de raízes muito profundas, são fortes, têm os seus ramos muito fortes, grossos. Aguenta um homem subir, mas ela produziu um fruto parecido com figo. O figo é gostoso, come muito ali naquela figueira. Mas só que o fruto da figueira brava, ele é de má qualidade. É um fruto ruim. É um fruto que não agrada. É um fruto que tem um sabor ruim. E só comia os pobres daquela região da Palestina. Era ruim, desagradável. Sabe um fruto ruim? Quando a gente pega, não gosto. Isto era o fruto da figueira. Em cima daquela figueira desprezada e indesejável, estava ali um homem totalmente indesejável pelos homens, porque você vira o contexto do que é um publicano. Uma árvore indesejável, um fruto indesejável. E está ali Zaqueu, escondidinho debaixo daquelas folhagens. As folhagens da figueira são grandes. Imagine que ele estava ali, escondidinho, porque se a multidão visse. Está ele lá, Jesus chega olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. O interessante é que Zaqueu providenciou uma forma de ver Jesus. Quem que é esse homem que é amigo dos pecadores, que faz milagres? Zaqueu não esperava dinheiro, ele era rico. Mas ele queria ver quem era esse Jesus, e ele faz um plano, ele se esforça para tal. Planeja um plano que não vai falhar, um plano perfeito segundo as suas ideias e seus pensamentos, para conhecer aquele que ele almejava ver, Jesus. Mas o interessante é que Jesus parou e viu Zaqueu e mandou descer daquela árvore. Porque Jesus não queria só ser visto por ele, Jesus queria que Zaqueu o conhecesse melhor. Porque ser visto por Jesus é uma coisa, e conhecer a Jesus como Ele é outra coisa. Adorado ao Senhor. Às vezes nós estamos aqui nessa noite, sentadinhos, adorando, exaltando, glorificando, engrandecendo a Jesus. Mas será que nós, todos aqui presentes, nós estamos vendo? Tenho certeza que não, porque já foi dito aqui que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade.
Não basta só estarmos aqui, o que basta também é nós entrarmos na presença dEle, sentir a sua graça, sentir a sua glória, sentir o seu poder, sentir o seu amor, sentir a tua paz, sentir a tua alegria, porque é nessas horas que Ele liberta, é nessas horas que Ele cura, é nessas horas que Ele salva, é nessas horas que Ele batiza com o Espírito Santo, é nessas horas que Ele levanta a nossa fé, não só ver, mas conhecer como Ele é. Aleluia! E Ele está aqui hoje se apresentando para nós, para ser glorificado. Aleluia! E que nós, cada um de nós, possamos sair daqui nessa noite. Eu senti a presença do meu Senhor e do meu Salvador. Aleluia! 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 O encontro inesperado. Aleluia! Não basta só estarmos aqui. Zaqueu não tinha estatura. A multidão estava ali. Sobe na figueira brava. Aleluia! E a figueira brava produz um fruto bom para Deus. Aleluia! Um fruto bom. Um fruto bom. Sabe que nós somos fruto bom. Pode ser indesejável para o mundo, pode ser intragável para a garganta de Satanás, mas para Deus nós somos as primícias da videira verdadeira, adorada ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Que sejamos mesmo intragáveis para o mundo e o diabo, mas Deus seja glorificado nas nossas vidas, na pessoa do Teu Espírito Santo. Adorado ao Senhor. Aleluia. Não, amados queridos, não só se preocupar em ver Jesus, mas de conhecer Jesus. Conhecer. Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é o Evangelho, o que é a salvação. Não esqueça que Jesus estava indo para a Páscoa. O que é a salvação? Salvação vai além de receber uma bênção. Salvação não é receber uma bênção material que se prega por aí. Vem aqui, hoje você tem emprego, carro, casa. Isso não é salvação. Salvação é resgatar alguém que está numa situação de desespero, que não tem como sair daquela situação. Estava ali sentado e fiquei imaginando. Na hora dos louvores, eu fico imaginando um trono, o Senhor,
os querubins, serafins, só dizendo santo, santo, santo. Esse é o louvor que o nosso Deus eternamente está acostumado a ouvir. E eu fico imaginando nós aqui na nossa simplicidade, falhas e fraquezas, tentando fazer com que o nosso louvor saia daqui e atravessa o infinito do espaço sideral e chega lá diante de um louvor perfeito e chegará como cheiro suave ao Criador dos céus e da terra. É assim que eu fico pensando quando nós estamos louvando o perfeito Deus. É assim que eu entro na presença, é o meu jeito, vendo eu em desespero, a morte chegando para me tragar e me levar para o inferno, e aparece um cordeirozinho lindo, perfeito, com uma lã que brilha, e diz: me mate, eu morro no lugar dele. Aí fico imaginando ele cravado na cruz. Pai, perdoa, vocês não sabem o que faz. Eu não sei o seu jeito de entrar na presença de Deus, mas é assim que eu entro. Tento entrar, porque o louvor lá é perfeito. Mas quero te dizer que com todas as nossas falhas e imperfeições humanas, eu tenho certeza em nome de Jesus que o nosso louvor entrou lá essa noite para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ninguém derrama lágrimas na presença de Deus em vão. Ninguém fala em oração, em adoração na presença de Deus em vão. Quando se faz com o coração aberto, nos parabenizo nesse louvor. Continue assim, que tem chegado ao trono de Deus como cheiro suave, adorado ao Senhor. Porque vocês que são os levitas, que levam a igreja a adoração a Deus, para depois Deus falar conosco, aleluia! Aleluia! Para a glória dele, para a glória dele, para a glória do Senhor Jesus! Aleluia! Deus está neste lugar! Já entrei em muitos lugares. Chorei com a minha mãe. Chorei. Porque ela não pôde ir ao culto. Ela tem 85 anos. Passou por uma cirurgia nos olhos. E não pôde ir adorar a Deus. Porque o seu pastor foi pegar na igreja com Covid. O seu pastor. Então fiquei, depois de alguns dias estava lá, tinha o culto no Facebook, qual é feito aqui. Começa o culto, o dirigente do culto começa o culto,
Hoje o culto é especialmente para este jovem que vai ser empossado aqui, porque ele teve uma revelação de Deus, ele que teve, e ele vai ser o dirigente dessa igreja. Mãe, posso desligar o Facebook? Não, filho, vamos ouvir. Porque um dia eu estava na igreja, convidei um pregador muito conceituoso, muito amigo meu, presbítero Rogério, e ele veio pregar, ele trouxe uma outra pessoa. E na hora de pregar, o Rogério apresentou outra pessoa, só olhei assim para o Rogério e falei, Rogério, tem certeza? Ele falou, tenho. Então tá bom, responsabilidade sua. Entregou a palavra para o pregador, começou assim o culto. Vocês estão entendendo? Não estou fora do contexto do texto. Ele começou assim, irmã, esse culto esta noite é todo para a irmã. Na hora eu olhei para o Rogério, e disse, e só olhei para o Rogério e disse assim, irmão, posso ir embora com a minha igreja? Minha não, porque é a igreja do Senhor. Vocês entenderam? Posso ir embora com a igreja? Se o culto é para ela, não serve para mim nem para a igreja. Posso ir embora? Na hora. Era o pastor da igreja. Não, pastor que não sei o quê. Enrolou, em 5 minutos me entregou o microfone. Estava em um outro culto, numa congregação na qual eu cuidava de 2. Como se diz o reteté, eu gosto do movimento do Espírito. Eu fui criado assim em São João Clínico, aprendi muito assim. Quando é Deus. Se um dia vocês me verem saindo aqui com uma perna só, não se escandalize. Não se escandalize, não. Porque quando a gente sente a presença de Deus, irmão, o gozo e a alegria é tanto, a gente não sabe o que faz, irmão. A gente sai do natural. A carne, os olhos humanos se escandalizam, mas o Espírito não. E estava um fervor. O obreiro meu ali, todos, um fervor, um poder. A irmã não pregou nada, 5 minutos não pregou nada. Virou para a tesoureira da igreja, falou umas coisas, está errado. Virou para aquela ali que é minha esposa e disse assim, irmã, tem uma revelação para você, vem aqui, ela não aceitou, ficou lá, vou resumir. E ela disse assim, não adianta ter cabelão comprido e roupa comprida não. Porque o diabo está fazendo isso. Eu falei, opa, culto seguindo, aqui é a congregação, eu sou o pastor, e aquela mulher ali é minha esposa, eu sei quem é. Qual o demônio que está na vida dela? Não, eu não disse isso, os irmãos, e disse sempre que eu ouvi. Igreja, se põe de pé. Igreja, se põe de pé. Vamos fazer a oração de Elias. E ela disse assim, bem que Deus disse que o diabo ia se levantar contra mim. Igreja, vamos fazer a oração de Elias. Vai descer fogo do céu aqui. Se é o diabo que está na minha vida, eu vou ser fulminado aqui agora, mas se for nela, ela vai ser fulminada. Senhor Deus eterno Pai, quando eu vi ela estava lá saindo, indo embora da igreja, adorado é o Senhor nosso Deus. Irmãos, o culto não é só curiosidade. Culto é ver, sentir, saber, adorar e exaltar e saber quem é Jesus.
Adorado ao Senhor, e tem que ter ali Jesus. E Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele desce depressa, ele desce e recebe Jesus com júbilo, com alegria, na tua alma e no teu coração. Entra na minha casa. Nós sabemos como é o processo de recebimento do judeu. Lavou os pés de Jesus, tirou a sua sandália, Jesus ficou ali. Jesus queria hospedar na casa de Zaqueu. Hospedar significa ficar, dormir, intimidade no sentido, mais conhecimento, me conhecer melhor. E Jesus quer ficar na minha e na tua casa, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Adorado ao Senhor. Ele quer ficar, fazer morada para a glória dele. Aleluia. E vamos encurtar, para finalizar, que a hora não deixa. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tem defraudado alguém, eu restituo 4 vezes. Zaqueu conhecia a lei, irmãos. Êxodo 22, capítulo 1. Roubou, 4 a 5 vezes mais tem que pagar. Isto é arrependimento. Arrependimento de pecado. Não só ver para receber bênção, mas conhecer, pedir perdão, se arrepender, obedecer, andar com Ele, viver com Ele e adorar a Ele. Conhecer Jesus é: perdoa-me, Senhor, os meus pecados. Aleluia. Finalizando. Por que isso? Porque Jesus, enquanto a turma reclamava que Zaqueu estava recebendo, aquela reclamação foi rebelião, foi gritaria. Na frente da casa de Zaqueu, aquela gritaria, aquela rebelião, aqueles gritos. Que Jesus, lá com o republicano, aquele povo que estava com ele, se entristeceram com Jesus. Começou aquela rebelião. Zaqueu, olha aí Jesus comendo com um pecador. Só que eles não entenderam. Eles estavam indo para a Páscoa. E Jesus veio salvar aquele que se tinha havido perdido. Eles estavam indo para a Páscoa, mas não sabiam o que era Páscoa. Jesus estava indo morrer por todos eles. Então Zaqueu teve um encontro real com o Salvador da sua alma. Aleluia! Aleluia! E para finalizar, quando a gente tem um encontro com Deus, irmão, o reino de Deus se conquista à força. Jesus trouxe o teu reino de volta. E o reino de Deus, sabe onde ele está? Dentro do coração. Ricardo, coração de leão, um grande rei, sabe o que os seus súditos, o seu povo de dia? Para matar o rei, tem que matar nós primeiro. O reino de Ricardo, coração de leão, estava no coração deles. Para finalizar, coloquemos-nos de pé para orarmos. A igreja primitiva, ela ia para a fogueira ou para as arenas. E sabe como eles iam? Louvando a Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, porque o reino está no coração, e quando o reino está no coração, não se nega o rei. Aleluia! E se o rei está em nosso coração, o seu reino, nós não o negamos. Adorado ao Senhor, nem que a morte se apresenta, nem que o mundo se apresente, nem que o pecado se apresente, nós não negamos o nosso rei.
adorado ao Senhor, um encontro inesperado, e que nessa noite cada um de nós possa ter tido um encontro que nós jamais esperávamos ter, porque Jesus está aqui para te abençoar. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa, na Tua presença, te louvando e te glorificando, e que o Senhor seja exaltado nesta palavra, nesse culto no qual o Senhor nos deu, para louvar, glorificar e engrandecer o Teu nome, e que o Senhor possa abençoar, ó Deus, o Senhor possa renovar, fortalecer, curar, fazer as bênçãos do Senhor ser derramada sobre cada um de nós. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus.